Regulagem dos nosadores. Inicie retirando os parafusos da tampa dos nosadores de forma a levantá-la. Na sequência, retire os parafusos e remova a tampa lateral. Regulagem dos pegadores do nosador com a agulha. Remova seu parafuso de fixação e, com cuidado, levante o nosador. Repita o processo no outro nosador. Gire com a mão a roda estrela, até que o braço acionador se desloque para frente, liberando o nosador. Gire o volante com as mãos em sentido horário, por baixo da máquina, de forma que as agulhas subam. Pare de girar o volante assim que o pegador começar a se movimentar. Nesse ponto deve ser conferida a medida entre a ponta do pegador e a agulha, devendo estar entre 2 e 4 milímetros. Em caso de divergência, deve-se proceder à regulagem, conforme instruções a seguir. Para regular o pegador, solte as 3 porcas. Mova o pegador, puxando-o e empurrando sua base, até que a medida entre o pegador e a agulha esteja entre 2 e 4 milímetros. Estando na medida correta, reaperte as 3 porcas do pegador. Repita o processo no outro nosador, caso a medida também esteja fora da faixa recomendada. Retorne o nosador à sua posição original e recoloque seu parafuso e respectiva porca. No processo de aperto da porca e parafuso, faça uma alavanca na base do nosador, com auxílio de uma chave de fenda, visando garantir sua correta fixação. Repita o processo no outro nosador. Regulagem do disco retentor. Gire com a mão a roda estrela, até que o braço acionador se desloque para frente, liberando o nosador. Gire o volante com as mãos em sentido horário, por baixo da máquina, de forma que as agulhas desçam até seu ponto mais baixo. Para um perfeito funcionamento, o disco retentor deverá estar posicionado em uma distância de 0 a 2 milímetros em relação ao grampo retentor. Para ajustar a distância, inicie afrouxando a porca da ponta do eixo sem fim. Com auxílio de um martelo de poliuretano, bata com cuidado na ponta do eixo, pelo lado do sem fim, deslocando o eixo e o pinhão para cima. Com o mesmo martelo, gire a engrenagem até obter a distância recomendada, ou seja, de 0 a 2 milímetros. Neste caso conseguimos zerar a distância. Após o ajuste do disco retentor, retorne o eixo para a posição original e reaperte a porca. Repita o processo no outro nosador.
Regulagem da posição dos pegadores. Inicie levantando o nosador. Para isso, retire o conjunto porca-parafuso de fixação. Para essa regulagem, as agulhas deverão estar totalmente abaixadas. Com as agulhas totalmente abaixadas, o pegador deverá estar com uma distância entre 3 a 5 mm do final de sua base. Em caso de divergência, proceda com o ajuste da seguinte maneira. Solte as duas porcas que prendem o fuso de ajuste do pegador. Gire o fuso até que a ponta do pegador fique dentro da distância recomendada, que é entre 3 e 5 mm. Reaperte as porcas, segurando o fuso, na posição ajustada. Repita o processo no outro nosador. Regulagem do braço porta-faca. Abaixe o nosador até a posição de ajuste, primeiro e stop. O braço porta-faca terá sua regulagem correta quando seu afastamento máximo, com o pé do nosador, estiver entre 8 a 15 mm. Podendo ser facilmente conferido com a ajuda de uma chave Allen de 15 mm. Caso não seja possível atingir a medida, o braço deverá ser substituído. Substituição da faca do nosador. Substituir imediatamente a faca, sempre que estiver danificada ou desgastada. Inicie inserindo um calço de apoio no nosador. Para sua substituição, basta desmontá-la, removendo seus dois parafusos de fixação. Na remoção das facas, muito cuidado ao manuseá-las, devido às partes cortantes. Verifique o estado da faca e, caso necessário, faça a substituição. Para recolocar a faca, reinsira e reaperte os parafusos de fixação. Após isso, retire o calço de apoio e abaixe o nosador. Recoloque e aperte o conjunto porca-parafuso de fixação do nosador. Regulagem da pressão entre o disco e o grampo retentor. A regulagem da pressão da mola contra o disco e o grampo retentor deverá ser iniciada com a medida de 3 mm. Para a regulagem, inicie soltando a porca. Aperte o parafuso até que se obtenha a distância de regulagem inicial de 3 mm. Para isso, recomendamos a utilização de uma chave Allen desta medida. Com a medida correta, reaperte a porca. Faça isso nos dois nosadores. Regulagem da pressão da lingueta. Se estiver com pouca pressão, a lingueta não puxará o fio e o resultado será um nó incompleto. Por outro lado, se a pressão for exagerada, a lingueta não soltará o nó e o fio irá se romper. A pressão da mola chata pode ser reduzida ou aumentada por meio da porca de ajuste. Neste caso, apertaremos a porca, o que aumentará a pressão na mola. Faça isso nos dois nosadores. Regulagem do acionador. Inicie girando manualmente o volante da máquina no sentido horário.
Gire o volante até que a posição da manivela fique alinhada com o braço do suporte das agulhas em sua posição mais alta. Na sequência, para uma melhor visualização, remova a arruela do rolete do braço acionador. Deverá haver uma folga de 1 a 2 mm entre o rolete e os dentes do braço acionador. Para ajustar, solte os parafusos que prendem o suporte e a roda estrela ao túnel de enfardamento. Desloque o conjunto acionador e roda estrela até obter a folga recomendada entre o rolete e os dentes do braço acionador, que é de 1 a 2 mm. Para tanto, recomendamos a utilização de uma chave Allen de 2 mm para a checagem da medida. Com a folga ajustada, reaperte os parafusos que prendem o conjunto roda estrela e acionador. Finalize inserindo e travando a arruela do rolete do braço acionador. Salientamos que para o uso deste equipamento, ações de segurança devem ser observadas e seguidas criteriosamente, visando proteger seus usuários e operadores. Para tanto, é de fundamental importância que, antes de se colocar o equipamento em operação, todas as medidas e instruções de segurança mencionadas no manual de instrução sejam rigorosamente respeitadas.